Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Hoje, 6 de outubro, dia de eleições municipais, o Jogo do Poder ao vivo, com a participação da cientista política Maíra Goulart. Boa noite, Maíra. Boa noite, é um prazer estar aqui. Geraldo Tadeu, também cientista político. Boa noite, Geraldo. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. E também do querido Paulo Bahia, professor, cientista, todos são professores, mas o Paulo Bahia fez essa reverência especial ao decano da mesa, que é o professor Paulo Bahia. Boa noite, Paulo Bahia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maíra. Boa noite, Geraldo. É sempre uma felicidade estar aqui na CNT. É um prazer recebê-los. Vamos começar pelo Rio de Janeiro e vamos começar analisando a vitória de Eduardo Paes, a vitória acachapante de Eduardo Paes. 60,47% dos votos e Ramagem teve 30,81%. O Tarcísio ficou pequenininho com 4,2%, Marcelo Queiroz com 2,44%, Rodrigo Amorim com 1,11%, a Carol Esponza com 0,66% e Juliette Pantoja com 0,22%. Bom, não houve surpresa exatamente em relação a Eduardo Paes. Todas as pesquisas apontavam a vitória dele no primeiro turno. Eu queria saber qual é a leitura de vocês a respeito dessa vitória, porque a despeito de Bolsonaro ter escolhido Alexandre Ramagem e ter vindo ao Rio de Janeiro fazer campanha para seu candidato, essa talvez tenha sido uma das poucas cidades do Brasil em que ele escolheu o candidato a dedo e trouxe para disputar a eleição, e a sua família se envolveu, até porque o Rio de Janeiro é a sua base. A despeito desse envolvimento direto do ex-presidente, o Eduardo Paes conseguiu abiscoitar boa parte dos eleitores que votaram no próprio Bolsonaro em 2022 e também boa parte dos eleitores evangélicos que tradicionalmente manifestam engajamento com o bolsonarismo. O Eduardo Paes conseguiu, Maíra, quebrar digamos, a polarização, conseguiu mostrar ao Brasil que há um caminho para se fazer política fora da polarização ou não? Bem, a vitória do Eduardo Paes mostra que eleição municipal é avaliação de incumbente. Um incumbente bem avaliado, que conseguiu fazer articulações para além do próprio campo, trazendo Sim. os evangélicos, trazendo o Otônio de Paula, mostra que é possível você vencer sem evocar cabos eleitorais nacionais, como fizeram vários outros prefeitos com trajetória no município. É isso que marca a eleição municipal, a expectativa do eleitor de conhecer o candidato, dele estar no bairro, dele apresentar resultados de gestão. São as questões locais que decidem a eleição. Por mais que se queira, quer dizer, vincular digamos, com os líderes nacionais, com a política nacional, a decisão se dá no âmbito puramente local, em função de questões objetivas sobre a qualidade de vida da população na cidade em que ela reside. É isso. O eleitor é pragmático. É claro que existem exceções, como é o caso da maior cidade do país, São Paulo, que teve muita ideologização, mas na imensa maioria das cidades do país é uma eleição sobre a cidade. Ô, Geraldo, você também subscreve o que disse Maíra, você acha que isso explica tudo, ou Eduardo Paes teve também competência, digamos, na tessitura de apoios? O resultado dele foi só um reconhecimento da boa gestão, ou ele foi competente também na amplificação dos apoios? E daí, então, ele ter conseguido chegar a 60% dos votos? Acho que você, de certa maneira, já respondeu a pergunta. Não, é verdade, porque na verdade, você tem circunstâncias, eu acho que sim, nas eleições municipais, mesmo nas cidades maiores, então, o eleitor está muito preocupado com o seu dia a dia, né? Com a infraestrutura que ele dispõe na área de saúde, de educação, né? A questão da segurança pública, enfim, conservação. São temas muito próximos da realidade que eles entendem que o prefeito tem como intervir nisso, né? A relação com o prefeito é muito mais próxima. Por outro lado, o Eduardo Paes foi extremamente competente na costura política. Ele soube usar bem as redes sociais, soube usar bem
as pesquisas, soube usar bem todas as, digamos, as conexões políticas que ele estabeleceu, inclusive, né, com o meio evangélico, que é uma novidade, né, desse ponto de vista. Ele conseguiu o apoio de todos os grandes pastores evangélicos. Sim, pois é. E do Silas Malafaia conseguiu, digamos, uma boa vontade. O Silas o tratava sempre dizendo que gosto muito do Eduardo, embora não esteja na campanha dele, ele é um bom prefeito, ou seja, é um apoio, né, digamos, não foi declarado, mas um apoio, não deixa de ter sido uma manifestação de simpatia. Né? E ele trabalhou muito em todos os sentidos. Acho que trabalhou do ponto de vista do gestor, né, isso que ficou claro com as entregas que ele fez ao longo do ano, e trabalhou politicamente também, para, digamos, fechar todas as portas pelas quais pudesse entrar um desafiante. É engraçado, Paulo Bahia, que o Eduardo Paes conseguiu isso, obviamente trazendo o apoio do presidente Lula, o apoio do PT, mas ele fazia questão de se apresentar, quer dizer, esse êxito para amplificar, para ampliar os seus apoiadores em segmentos mais à direita, se deu muito porque ele não é filiado a um partido nitidamente de esquerda. Se o fosse, teria rejeição. Então ele foi para um partido, digamos, o PSD, que é um partido de centro, um partido que, enfim, não tem uma coloração muito definida. Com isso ele pôde ampliar. Ou seja, eu percebo também que, a exceção talvez de Maricá e de outra, nós tivemos no Rio a eleição de Andrezinho Siciliano pelo PT em Paracambi, tivemos também em Japeri, a eleição da prefeita em Japeri. A exceção de Maricá, em que a situação lá é bem atípica, mas quando há disputa, e a disputa é um pouco mais acirrada, o próprio candidato do PT não se apresenta exatamente como candidato do PT. Ele se apresenta como um candidato de uma ampla coligação, ou seja, é como se não quisesse ficar com a marca de candidato de esquerda. Quer dizer, como é que você analisa isso? Ricardo, vou pegar a pergunta anterior que você fez para o Geraldo e juntar com esta. Tá. O Eduardo, ele tem uma habilidade política muito grande, independente de ser um excelente gestor. Ele tem uma habilidade política até na escolha do partido. Ao escolher o partido do Kassab, PSD, ele escolheu um partido que foi criado para ser isso, para ser um partido eminentemente de centro. E não é à toa que o PSD vai contabilizar amanhã, dia 7, um conjunto enorme de vitórias em todos os municípios, na totalidade dos municípios. Mais de 800 prefeituras. Eu não tinha ainda. Mais de 800 prefeituras. Eu ainda não tinha esse número, mas eu imagino que vai ser muita coisa. Então, o Eduardo Paes, ele conseguiu fazer uma campanha centrada na cidade, na gestão da cidade, ao mesmo tempo que ele fez uma perspectiva de gestão política da cidade. Então, ele juntou diferentes. E ele efetivamente juntou diferentes na gestão e extrapolou isso para a campanha. Além de ser uma campanha muito bem feita, cientificamente bem feita. Ele estudava as pesquisas, ele certamente tinha pesquisas diárias que o orientavam. Ele soube responder bem à presença do crescimento de ramagem. Eu lembro que até escrevi um artigo que você não concordou, que eu chamava atenção pelo crescimento do ramagem. Né? Você chamava a atenção que o Eduardo Paes estava sangrando muito rapidamente nesses setores do eleitorado evangélico, e você meio que achou que isso poderia resultar numa situação mais delicada para o Eduardo Paes na reta final, né? E ele controlou essa situação. Na verdade, eu acho que os pastores exerceram o papel de diques de controle, contendo aquela evasão de votos que aconteceu. Era natural, talvez, que Bolsonaro, participando da campanha, tirasse um pedaço. Eduardo Paes estava com 70% dos votos evangélicos. Não ia ficar com 70%. Óbvio que a chegada do Bolsonaro trouxe uma fração desse eleitorado para o campo dele, Bolsonaro, do PL. Mas Eduardo ficou com a maioria ainda, ficou com 40%. Se
o Alexandre Ramajão obteve 35%, Eduardo ficou com 49% dos evangélicos, ou seja, majoritariamente ele ficou com a maior fração dos evangélicos. Ele conseguiu conter essa evasão. Ricardo, só queria complementar em cima do que você falou, porque houve esse dique, mas houve esse dique não só nos evangélicos, houve esse dique dentro de uma perspectiva de política do Eduardo Paes, daí eu considerar a campanha dele, tecnicamente, científica dele, a melhor campanha do Brasil, e isso se expressa na fala do Eduardo Paes, quando recebe a notícia de que oficialmente ele venceu. Ele fez uma fala... O que você salienta dessa fala? Quais são os pontos que você acha que mostra, devem ser ele aponta um caminho para o Brasil, um caminho que ele não descarta a polarização, mas diz que tem que se enfrentar a polarização, e ele se coloca como líder nacional. Como líder nacional de uma vertente política. Provocar a Maíra aqui um pouquinho. Você acha que ele é um player nacional? Ele pode ser uma alternativa para o campo democrático numa eleição presidencial, Maíra? Acho muito otimismo para o Eduardo Paes. Eu acho que o que ele mostrou nessa fala foi muita reverência ao presidente Lula, e aí computou isso na conta do Lula. Eu acho que ele foi muito hábil, como o professor Geraldo falou, na orquestração de alianças que permitiram, não só no âmbito do que orquestrou para cima, né, mas também na capilarização. O PSD tinha 3 vereadores, foi para 16, ganhou 13 vereadores na Câmara Municipal, ou seja, ele não só articulou para cima, como articulou para baixo para ter uma Câmara Municipal a favor dele, mas ele, por exemplo, não tem muita relação com deputados federais importantes do estado do Rio de Janeiro, que precisaria ter essa alavanca para uma projeção nacional. Mas isso não significa que a vitória do Eduardo Paes não seja uma vitória, sim, do campo progressista, porque ele sempre se demarcou como anti-bolsonarista. Então, essa desideologização da vitória do Paes, eu não concordo. Embora ele seja um prefeito bem avaliado, ele é um prefeito bem avaliado que a todo momento se marcou como alguém do campo progressista. Geraldo, você acha que isso contou, ou seja, que há realmente, digamos, uma componente ideológica nessa posição do Eduardo Paes que resultou na sua vitória, ou foi uma vitória eminentemente decorrente da administração bem-sucedida apenas? Não, eu acho que basicamente tem uma administração muito bem-sucedida em várias áreas. Sim. Ele não entrega só no transporte, ele entrega na cultura, ele entrega na educação, enfim, ele tem seus carros-chefes. É preciso lembrar que ele ganhou em todas as zonas eleitorais do Rio de Janeiro. Ele foi o vencedor em todas elas. Isso mostra, né, a capilaridade, né, política que ele desenvolveu. Mas você acha que ele pode ser um player nacional? Ele pode ser um nome para o jogo presidencial? Para vice, talvez, numa composição com Lula ou coisa do tipo? Nós já tivemos um caso desse, né? César Maia uma vez se anunciou candidato à presidência da República. Ele não se anunciou. Ele, enfim, digamos, deixou entender que seria conveniente que ele fosse candidato à presidência da República. O problema que eu vejo no caso do Eduardo Paes é que ele domina muito bem a Guanabara, mas o estado do Rio não. Não, é evidente que não. Tanto que eu acho que ele acha, para governador, ele acha, inclusive, eu cheguei a escrever um artigo em que mostrei que ele não, apesar dos esforços que fez durante a pré-campanha para conseguir apoio dos partidos de centro, que é de ampliar um pouco mais a base dele, trazendo União Brasil, trazendo o PP, ele não conseguiu. E todas as tentativas deram na água, porque ele não conseguiu atrair essas forças. E eu escrevi um artigo que era assim, perto da reeleição, cada vez mais distante do Palácio Guanabara, porque ele não tem os prefeitos do interior, ele não tem, enfim, esses partidos que dominam as prefeituras do interior estão distantes do Eduardo. Você vê, o PL fez 22 prefeitos nessa eleição, o PP fez 17. Aí quase 50 prefeitos foram eleitos pela base do governador, próxima do governador Cláudio Castro. PL e PP são da base do Cláudio Castro, não são do Eduardo. Então, uma eleição ao governo do Estado dependeria dessas alavancas municipais que não estão na mão do Eduardo Paes. Hoje, queira-se ou não, estão muito mais próximas do governador Cláudio Castro. Sem dúvida. Por isso eu concordo com a Maíra, quando ela diz que, né, é muito otimismo imaginar
hoje que ele possa Mas eu ser acho que o um Paulo player Bahia nacional. aposta um pouco no Eduardo Paes como uma possibilidade na disputa presidencial. Né? Nós temos um cenário nacional que hoje, eu não sou da tese que acho que a eleição de hoje vai influenciar a eleição de 2026, creio que não. Mas a eleição de hoje ela é base para a eleição da nova Câmara dos Deputados, da nova Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque elegeu prefeitos, elegeu vereadores, que são um exército que vão trabalhar para as campanhas de deputados. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Rio de Janeiro se destacou. São Paulo se destacou por uma perspectiva e o Rio de Janeiro se destacou por outra perspectiva. E eu identifiquei na fala do Eduardo Paes ele demarcar essa perspectiva que o Rio de Janeiro se destacou com uma política de frente ampla, efetiva. Sim. E ele foi o Rio artífice. de Janeiro o Rio de Janeiro mostrou ao Brasil a construção de uma frente ampla. Uma frente ampla consolidada, Sim. com essas características que Maíra e Geraldo falam de maneira para cima, porque para cima é mais fácil de fazer, mas capilarizada, que é o resultado da eleição da Câmara dos Vereadores, que não só o PSD elegeu, mas outros partidos que fizeram parte da coligação também elegeram Sim. bem. Então, o Eduardo, ele se coloca não como um candidato a presidente da República, ele se coloca como uma liderança nacional de uma perspectiva política que ele construiu no Rio de Janeiro e apresenta o Rio de Janeiro como um estudo de caso. Sim. Como São Paulo é um estudo de caso em outra direção. Sim. Foi isso que eu quis dizer. E foi capaz de derrotar com essa estratégia o bolsonarismo no seu berço. Mas vamos trazer então um pouco para o bolsonarismo. Alexandre Ramagem é um personagem que não existe, né, politicamente, e chegou a 31% dos votos. Bolsonaro tem força ainda, porque é um candidato que não teria nenhum por cento dos votos se disputasse não alavancado pela força do ex-presidente. O Ramagem é zero, né, do ponto de vista de conteúdo pessoal, político. A criatura dele. Exato. Então, mas chegou a 31% dos votos. Sim. Veja a força do Bolsonaro, ou seja, ele tem uma força ainda muito forte, e não fosse um candidato tão difícil como o próprio Alexandre Ramagem, que é um candidato sem mínimo traquejo político, não tinha capacidade no debate, a gente ficou claro que ele não tinha capacidade de se expressar com clareza, ele não tinha jogo de cintura, ele não conseguia raciocinar rapidamente diante das provocações que eram colocadas, dos desafios que eram postos para ele responder, para ele, enfim, se apresentar, ele ficava, enfim, perdido, e essa é a expressão. Isso mostra que ele não estava ainda preparado para essa tarefa. Mas com toda essa defasagem, digamos, ele conseguiu 31% dos votos e cresceu na reta final. Como é que você verifica essa força do Bolsonaro do Rio de Janeiro? Porque se fosse um candidato talvez mais bem preparado, ia dar mais trabalho. Bem, para mim, o bolsonarismo ele é uma minoria muito mobilizada com capacidade de engajamento. Ou seja, 30% dos votos de uma população que comparece, que não se abstém, que é mobilizada, que consegue fazer campanha na reta final. E esse é o resultado que se tem. Para além disso, ou seja, vai ser um resultado muito bom para as câmaras de vereadores, para deputado federal, para deputado estadual, mas para a eleição majoritária precisa de outros componentes, como a avaliação do prefeito, como o apoio de lideranças importantes, mas sozinho o bolsonarismo não elege candidato majoritário. Mas não é só o bolsonarismo, a esquerda também não elege. Todos precisam do apoio dos setores intermediários. Isso não se aplica só à direita, se aplica a todos os setores. Quer dizer, a direita com o bolsonarismo, 30%. Nunca vai reeleger ninguém. Mas a esquerda também não. As eleições são decididas quando um lado ou outro consegue ampliar e chegar ao centro. Aí forma a maioria. Isso aí. Porém a esquerda já faz essa trajetória há décadas de se movimentar para o centro. A extrema-direita não, mantém conteúdo de radicalização ideológica até o final. Mas Bolsonaro se elegeu com parcelas do centro. A eleição do Bolsonaro se deu porque uma boa parcela do centro optou pela candidatura dele em 2022, em 2018. Antipetismo. Sim. Ele era a bola da vez. Antipetismo. Antipetismo. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. O Jogo do Poder hoje ao vivo, discutindo o resultado das eleições municipais de 2024.
Voltamos com o Jogo do Poder ao vivo hoje, discutindo o resultado das eleições municipais de 2024. Geraldo, o que você concluiu o raciocínio, achou do desempenho do Alexandre Ramagem com 30,81%? Você acha que, enfim, qual é a sua análise? A força do Bolsonaro? Eu acho que isso dá para a gente claramente qual é a força do bolsonarismo no Rio de Janeiro hoje, né? Porque Ramagem é uma criatura de Bolsonaro, quer dizer, ele não tinha histórico político, sim, ele não tinha experiência, nunca tinha disputado uma eleição majoritária e de partida sai com 31% dos votos. Então, isso é o poder hoje de influência do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. E é um poder significativo, né, Paulo Bahia? Quer dizer, ainda peso muito grande. É um peso grande. Porque uma coisa é você pegar um político com experiência, experimentado, apoiado pelo Bolsonaro, ele conseguir essa votação. Outra coisa é pegar uma pessoa que não tem peso nenhum na política do Rio, como o Ramagem, e chegar a 31% dos votos, quase. O Ramagem é uma invenção do Bolsonaro. Uma invenção do Bolsonaro. Então, e para competir com uma invenção da cidade, isso, que é o Eduardo Paes, e que foi para o 4º mandato. Isso. Enfim, então mostra uma força. Eu tendo acho que é o primeiro prefeito com 4 mandatos. É o primeiro prefeito com 4 mandatos. 3, pois eu não me lembro. Ele é o primeiro que vai para o 4º mandato. Está fazendo história. Pois é. E tem algo que é a mobilização do bolsonarismo que a Maíra chamou a atenção. Eles são mobilizados, sim, fazem campanha e tal. O Carlos Bolsonaro foi o vereador mais votado da cidade. 130 mil votos. Pois é. Então, 130 mil votos. Mais do dobro do que teve na última eleição, que ele teve 57 mil votos. Ele mais do que dobrou. Na última eleição dele de vereador foram 57 mil agora, votos. Eu não quero com isso dizer que o bolsonarismo, onde ele participou, ele ganhou. Nós vamos aqui discutir Angra dos Reis. Vamos falar de Angra. Mas agora eu queria, antes, para esgotar o Rio de Janeiro, o PSOL, o Tarcísio Mota, deu uma murchada, né? O PSOL não teve o desempenho que se esperava. Falava-se que poderia chegar a 10, 8 e tal. Talíria, em Niterói, chegou a 12 pelo PSOL. Aqui ele foi perdendo força, ou seja, a polarização entre Eduardo Paes e Ramagem tirou o espaço totalmente do Tarcísio, né? O Tarcísio não teve para onde crescer, ao contrário, ele foi perdendo substância ao longo da campanha. É isso, Maíra? Saiu menor do que entrou. Saiu menor do que entrou. Porque ele teve votações expressivas para governo do Estado, sempre mais de 10%, chegou a ter 17%, e o PSOL perdeu cadeira na Câmara dos Vereadores. Sim, o PSOL elegeu 7. Foi de 7 para 4, foi uma perda substantiva. Então mostra que o partido está perdendo força e não é mais... tinha um puxador de votos, né? Porque na última eleição ele próprio, Tarcísio, foi o puxador de votos. Nessa nominata não tinha nenhum puxador de votos. O Freixo saiu do partido e ficou sem puxador de votos. Exatamente. E acho que há uma estratégia errada também. Ele apostou demasiadamente na estratégia da polarização. O tempo todo dizendo, a candidatura de esquerda, a nossa candidatura de esquerda. Então ele caminhou mais para o seu próprio nicho do que propriamente para ampliar uma coisa de autoconstrução, talvez, para garantir a sua reeleição como deputado, porque não parecia uma estratégia de quem queria ganhar a eleição, ele reafirmando, digamos, o posicionamento dele numa pequena fatia do eleitorado. Eu sou de esquerda e raciocínio e prego só soluções pela esquerda. Ele dizia isso repetidamente, ou seja, ele queria marcar essa posição. Obviamente que parece que queria, já projetando a reeleição dele e não verdadeiramente tentando, digamos, abrir espaços que pudessem levá-lo a disputar a Prefeitura do Rio. Com esse discurso, jamais chegaria lá. A ideia é de se apropriar do eleitorado de esquerda, ou seja, eu sou o verdadeiro representante desse eleitorado de esquerda, disputando com o PT, com o PCdoB, com os partidos de esquerda, mas acho que a estratégia foi errada para o momento que a cidade está vivendo. Ficou claro que o debate era de outro nível. Veja só, nesse tema, o Tarcísio, ele subestimou a esquerda orgânica. Subestimou o PSB, que elegeu, subestimou o PDT, que elegeu, o PT também que apoiou. O PT, que elegeu. Tá? Enfim, ele subestimou. Quer dizer, desse grupo da esquerda orgânica, o único que não elegeu foi o PCdoB.
Sim. mas que fez uma campanha. Então, ele, ao subestimar esse O grupo... Freixo, dessa vez, inclusive, pregou o voto útil no Eduardo. Exatamente. E disse, olha, não vamos acabar com essa história de segundo turno, vamos votar no Eduardo. Ou seja, o Freixo, meio que na reta final, desaconselhou os seus eleitores que ficaram no PSOL a votar em Tarcísio. Pois é. E o debate da outra emissora, o último debate, mostrou claramente uma dobradinha que favoreceu o Marcelo Queiroz. Sim. O Marcelo Queiroz teve 2% dos Teve votos. 2%, né? Não... Pois é, mas é uma vitória para o Marcelo Queiroz ter 2% dos votos. É uma vitória, não é algo garante uma reeleição a Teve deputado. 2,44% dos votos. Pois é. Agora, eu vou falar rapidamente um pouco da bancada de vereadores do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, 130 mil votos, o mais votado, alavancou a bancada do PL. O Márcio Ribeiro, do PSD, do Eduardo Paes, 56 mil votos. A Tainá de Paula foi a mulher mais votada, a terceira mais votada, a mais votada da coligação PT, PV e PCdoB. Carlos Caiado, atual presidente, foi outro muito bem votado, com 47 mil votos. Vamos aqui ver alguns mais, os mais votados. Tainá, Carlos Caiado, Rafael Luiz de Freitas, foi reeleito, também a votação expressiva. Marcelo Diniz, lá do Zema, já é vereador, teve uma votação também estupenda, uma votação muito grande, de 39.967 votos. Rosa Fernandes, né, veterana, Rosa Fernandes, 39 mil votos, foi muito bem votada. Do PP, o Leniel Borel, o Felipe Michel, Joyce Trindade, foi secretária do Eduardo Paes, foi muito bem votada, secretária da Mulher. César Maia foi reeleito com 29.665 votos. Tivemos também Rick Azevedo, eleito do PSOL, foi o mais votado do PSOL. Júnior da Lucinha, do PSD. Helena Vieira, Vera Lins, Diego Vaz, Salvino Oliveira, do PSD. Mônica Benício, do PSOL. Felipe Boró, Zico, Paubel, Márcio Santos, Vitor Hugo, do MDB, ligado ao prefeito Washington Reis, Tânia Bastos, do Republicanos, Thalita Galhardo, que é ex-prefeita na Barra da Tijuca, Luiz Ramos Filho, Wellington Dias, William Siri, Jorge Canela, Átila Nunes, Inaldo Bispo Inaldo Silva, que é vereador, William Coelho, Flávio Vale, Jair Mendes, Thaís Ferreira, PSOL, Tatiana Roque, PSB. Tatiana Roque é a nossa colega da UFRJ. PSB. E foi secretária de Ciência e Tecnologia do Eduardo Paes. Renato Moura, Marcos Dias, Rogério Amorim, irmão do Rodrigo Amorim, Paulo Messina, que já foi vereador, voltou, Fábio Silva, Pedro Duarte, Felipe Pires, Maíra do MST, Fernando Armelau, que é marido da Índia Armelau, que foi a vice do Ramagem, Rodrigo Vizeu, do MDB, ligado ao vice-governador Tiago Pampolha, Rafael Satier, do PL, Gigi Castilho, Leonel de Esquerda. Esse foi eleito, foi aquele que brigou com o Rodrigo Amorim e tomou, um sopapo do Rodrigo Amorim lá na Praça Banhagem, e segundo, as lideranças do PT, não estava em nenhuma previsão do partido de ser eleito, e foi eleito, depois que tomou aquela bolacha do Rodrigo Amorim, obteve a adesão de setores da esquerda. Ao rivalizar com o estereótipo da direita, obteve aí apoios da esquerda e conseguiu se eleger. Veja como a política dos dias de hoje, um sopapo vale uma eleição, tá vendo? Olha que loucura. Papo recebido, né? Não é nem dado. Não valeu o Pablo Marçal. Doutor Gilberto, o Diego Faro, que é um candidato apoiado pelo governador Cláudio Castro. Bom, está aí a bancada. Jorge Felipe, que é outro veterano, ficou como suplente. Essa é a ficou bancada. Como suplente? Ficou como suplente. O que é uma surpresa, porque ele ganha eleição votos, desde 76. Ficou como suplente. Essa é a bancada, não teve grandes surpresas na bancada. Assim, a única coisa a se registrar é a redução do número de vereadores do PSOL, que
fez 7, como registrou Republicanos aqui. caiu Republicana 4. também caiu. Garotinho União não foi Brasil eleito. caiu Essa é uma muito outra também. questão. Garotinho, Paulo, não foi eleito, esperava. Agora, a questão do Garotinho também ele enfrentou uma situação judicial. A todo momento se dizia que ele estava impugnado, que não havia registro, que a candidatura dele estava com registro indeferido. E na quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral se reuniu em sessão e ele conseguiu, antes, derrubar em Brasília os efeitos da condenação de improbidade e, portanto, não haveria mais impedimento para liberarem o registro da candidatura dele. Ainda assim, a representante do Ministério Público, a procuradora regional eleitoral que faz parte do tribunal, ela pediu vistas no processo na quinta-feira. E o tribunal julgou apenas hoje, ao meio-dia, já no meio da eleição, e ele foi para a urna e apareceu aqui como, quem abriu o mapa do TRE, aparecia como impugnado. Quer dizer, isso talvez tenha prejudicado, né, Paulo Bahia? Sim, com certeza prejudicou, porque o Garotinho, ele tem uma memória na cidade do Rio de Janeiro que não se traduz em 8 mil votos. Mas como você bem descreveu, essa trajetória jurídica que ele está envolvido, e o tempo todo... O noticiário está impugnado, está impugnado. Eu que não estou no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, fiquei sabendo à noite que ele não estava impugnado. Imagina a maioria dos eleitores dele. Né? E olha que a gente vive disso o tempo todo, caçando. Eu não sabia que o tribunal tinha tomado essa decisão hoje. Vamos falar de uma outra cidade em que houve o confronto com o bolsonarismo de maneira muito clara, Angra dos Reis. Talvez tenha sido uma das cidades em que houve o maior envolvimento da família Bolsonaro na eleição do Rio de Janeiro. Bolsonaro foi 3 vezes a Angra dos Reis, a família também participou ativamente da campanha, o deputado Eduardo Bolsonaro veio de São Paulo para Angra, o senador Flávio Bolsonaro foi para Angra, ou seja, a família tem casa em Mambucaba e ficou boa parte da campanha em Angra se envolvendo diretamente na candidatura do empresário Renato Araújo. Ali houve uma dissidência, porque o prefeito Jordão sempre apoiou Jair Bolsonaro, mas na pré-campanha, ao escolher Cláudio Ferretti, ele não teve a adesão de Bolsonaro, que lançou um outro candidato, o discordado do nome apresentado pelo prefeito. De qualquer maneira, qual é a leitura que se tem? Ou seja, porque no Rio de Janeiro, 3 candidatos, a gente pode dizer que vieram da costela de Bolsonaro, foram escolhidos por ele, realmente. O Ramagem, o Renato Araújo e o Jordi. São 3 nomes do bolsonarismo. Porque os outros nomes que são do PL não são exatamente escolhas do Bolsonaro. O próprio Capitão Nelson, em São Gonçalo, nome do PL, é um político local, foi deputado, não é um nome que foi escolhido, que nasceu do berço bolsonarista mais autêntico, mais raiz. Esses 3 são Carlos Jordi, Ramagem e Renato Araújo. Desses 3, 2 perderam e Jordi vai disputar o segundo turno em Niterói. Essa derrota em Angra, você acha que tem uma leitura política que deve ser, observada com atenção, Maíra, ou não? Não, eu penso que sim. Eu penso que não só a questão de Angra, mas mesmo a vitória do Jordi, ela é muito mais uma função... A vitória, não. A chegada ao segundo turno. Ela é muito mais em função de uma divisão de votos do campo progressista, com a Talíria tendo uma votação expressiva, mas também de uma gestão não muito bem avaliada do Axel Grael. Então, são 2 fatores que levaram o Jordi para o segundo turno. Ramagem não chegou para o segundo turno e em Angra o candidato foi derrotado. Então, assim, penso que isso é um sinal, sim, que o bolsonarismo desidrata no Rio de Janeiro. Concorda, Geraldo? Concordo. Eu acho que um dos problemas do bolsonarismo é o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele não obedece a diretrizes, ele não faz uma avaliação objetiva das coisas, ele age com o fígado. Né? Então, esse caso de Angra dos Reis, a meu ver, tem muito a ver com isso. A casa deles é lá, é onde ele gosta de pescar, em áreas de proteção ambiental, inclusive, né? E nesse sentido, ele tomou aquilo como um desafio pessoal. Sim. Gastou o tempo, investiu numa eleição incerta
entendeu? E deu com os burros na água. Então, assim, claro que um dos fatores que fizeram o bolsonarismo crescer, o próprio Bolsonaro, que foi a bola da vez, porque o bolsonarismo é um populismo de direita que se instalou no poder. O bolsonarismo nasceu quando ele chegou ao poder. Não existia bolsonarismo antes da chegada ao poder, né? Então, ele é a bola da vez. O Bolsonaro não tem assim, uma visão muito estratégica, muito ampla da política. Ele faz aquela política mais simples, digamos. Ficou 28 anos no Congresso fazendo uma política, digamos, bem simples, né? Para usar uma palavra, um eufemismo, né? Então, Angra dos Reis é só mais um exemplo de que o Bolsonaro pode ser nocivo até o próprio bolsonarismo. Paulo Bahia, vamos a Niterói? Ou você quer falar de Angra dos Reis? Deixa eu falar de Angra, porque o Bolsonaro cometeu um erro primário em Angra. Desconsiderou que a eleição é local. É verdade. Tentou. Olha, por pouco não ganha, por menos de 2%, mas perdeu, o fato é que perdeu. Angra dos Reis, ou melhor, Niterói. O Rodrigo Neves teve 48,47% dos votos, ficou por menos de 2% da vitória no primeiro turno. Carlos Jordi teve 35,59% e a Talíria 12,65%. A Maíra já falou um pouco do que ela achou, mas o que você acha que faltou, Geraldo, para o Rodrigo levar no primeiro turno, além dos 2%? Não, eu acho que faltou... Assim, a administração do Axel era bastante questionada, quer dizer, assim, tinha uma avaliação muito regular, digamos assim. Sim. Eu cheguei a fazer pesquisas em Niterói, então acompanhei essa situação de perto. Quer dizer, eu acho que o maior problema do Rodrigo era justamente o que os adversários fizeram, ligá-lo à administração do Axel, que não foi uma administração muito exitosa, assim. Ela, em relação ao que tinha sido a própria administração do Rodrigo, ele caiu. Então, acho que é um problema dele e um desgaste natural, né, de quem está tentando uma nova eleição, depois de já ter tido 2 mandatos, mais um mandato do Axel. Isso gera um certo cansaço. Né? Paulo Bahia, você não acha que a tendência é o Rodrigo Neves ganhar, porque esse voto da Talíria vem compulsoriamente para ele? Porque o eleitor do PSOL não vai votar no Jordi. O que você acha? Eu acho que a tendência é o Rodrigo ganhar a eleição, até porque essa base de 48% dos votos é muito grande em Niterói. Sim. E os 12% que a Talíria teve impediram, de certa forma, ele chegar aos 50% mais um. Sim. Porque ela teve um desempenho notável com esses 12%. Quer dizer, ao contrário do colega dela aqui na cidade do Rio, ela teve um desempenho que ela cresceu, ela saiu maior do que entrou. E esse crescimento da Talíria, de certa forma, juntando com a avaliação que a Maíra fez e que o Geraldo fez, fizeram com que o Rodrigo não conseguisse chegar aos 50% mais um dos votos. Agora, a eleição do segundo turno é chavão a gente dizer que é uma eleição nova. É uma eleição nova, é uma eleição em que você vai ter uma participação do Bolsonaro grande em Niterói. É verdade. Tá? Começou Nós vamos ter segundo turno no Rio de Janeiro, em Niterói e em Petrópolis. São as duas únicas cidades. São as duas únicas cidades. Em Petrópolis, inclusive, vai ter o Inco, que é o candidato do PP, contra o candidato do PSOL, contra o deputado Yuri. Vai ser um embate interessante. E ele ganhou também no Photoshop do atual prefeito. Bom Tempo estava muito desgastado por conta da gestão muito mal avaliada. Vamos um pouco para a Baixada Fluminense agora. Vamos observar a situação. Vamos começar com o Belfort Roxo. Canela, 62%, 62,88%. E o Matheus do Vaguinho, o candidato do Vaguinho, enfim, do prefeito atual, teve 35,2%. Era previsto isso, Maíra? Você achava que seria essa goleada que foi tão fácil para o Canela? Ou seja, o Canela já estava na frente em todas as pesquisas. Todos que acompanhavam a eleição lá sabiam. Mas me parece que na reta final ele deu uma largada e ampliou ainda mais a sua vantagem. Você esperava uma vitória tão fácil assim, Maíra? Não. Eu acreditava que a presença, né,
do Vaguinho na campanha e a própria presença do Lula, que foi a Belfor Roxo, fossem dar mais expressividade para o candidato lá apoiado. E me espantou a vitória do Canela com 62,8% dos votos, ou seja, sobrou bastante, ele não ganhou apertado. Não, sobrou então, bastante. Ocorre que o Canela sempre foi o braço direito do Vaguinho ao longo da história política de Belfor Roxo e era um nome preparado para ser o sucessor. E depois houve a divergência, houve o rompimento, e não foi ele, mas, enfim, na construção política ao longo da última década, o Canela era um homem preparado para ser o continuador do Vaguinho. E isso talvez tenha ficado no imaginário da população. Né? Geraldo. Não, concordo com o que você disse, a tua análise. Quer dizer, é alguém que estava sendo preparado, né, para ser o sucessor. Sim. E se desvinculou. Quer dizer, houve aí uma cisão, só que em proveito daquele que vinha sendo preparado, né? Eu vou ter que fazer um intervalo. Alguma coisa sobre Belfor Roxo? Não, só que foi uma surpresa para mim o tamanho da votação do Canela. Sim. Que as pesquisas indicavam que ele ganhava, mas eu acreditava que o Vaguinho teria mais força com seu candidato do que teve. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu quero falar sobre Duque de Caxias, sobre a vitória estupenda de Netinho Reis contra o ex-prefeito Zito. Vamos ao intervalo, Jogo do Poder hoje ao vivo, analisando o resultado das eleições no Rio de Janeiro. Nós voltamos com o Jogo do Poder ao vivo, analisando o resultado das eleições 2024. Duque de Caxias, Netinho Reis, 54%, Zito, o ex-prefeito, com 28%, e Celso do Alba, 12,5%. O Netinho Reis, no começo da campanha, até, digamos, há 40 dias atrás, ele não estava liderando, estava atrás do Zito e conseguiu, nos últimos 45 dias, promover uma virada sensacional, e virada que, no primeiro momento, eu imaginei que fosse apenas dar a ele a maior quantidade de votos, mas deu a vitória no primeiro turno, mais do que isso, mais do que eu imaginei, tão grande que foi a virada. Como é que você vê essa vitória, a continuação, digamos, por mais um mandato ou 2 mandatos, da família Reis no controle da política de Duque de Caxias, a despeito da péssima avaliação do atual prefeito de Duque de Caxias, o Wilson Reis, que é tio dele, mas eles tentaram se desvincular de alguma maneira da administração. Na reta final, a administração deu uma sensível melhora, porque obteve recursos que foram injetados pelo governador Cláudio Castro na gestão, recursos que foram empréstimos e investimentos em parceria do governo do estado na gestão do prefeito Wilson Reis, porque a avaliação estava muito ruim, e aí houve uma recuperação da avaliação do prefeito, mas eu não esperava que fosse tão, digamos, determinante esse apoio a ponto de garantir essa vitória. Maíra. Em 2020, o Washington Reis ele era um grande player estadual. Sim. E passou por muitos problemas na justiça, mas eu Sim. acho que essa vitória, ela o consagra como alguém que ainda tem uma memória positiva na população, e a gente não pode esquecer que a vice do Netinho é a esposa do Áureo Ribeiro. Do deputado Áureo Ribeiro. Que foi muito participativo nessa campanha, e na coligação do Netinho também está o PP do Dr. Luizinho. Sim. A gente teve também na campanha dele, se eu não me engano, Filipinho Raves, deputado estadual, Carlinhos BNH, deputado estadual, ou seja, ele tinha um amplo arco de articulação entre players importantes do estado. Sim. Você se surpreendeu com a vitória de Netinho, com a vitória desse sobrinho do Washington Reis, ou Geraldo, que na verdade dá continuidade, digamos, ao poder nas mãos da família Reis nesse importante município da Baixada? Na verdade, eu não me surpreendi. Que é um reduto bolsonarista. Eles são a família é inteiramente ligada a Jair Bolsonaro. Uhum. Eu não sei até que ponto também impactou isso na Baixada Fluminense, onde o Bolsonaro também tem raízes sólidas, não só o apoio do governador Cláudio Castro, como o apoio de setores bolsonaristas que existem naturalmente na região.
Mas eu acho que ali você tem um componente mais ligado localmente à família Reis, assim, muito mais do que digamos, o bolsonarismo pode agregar, mas não é o fundamental. O fundamental é a própria família Reis, que mostrou uma competência política muito grande, né, para fazer essas articulações todas que a Mayra falou, né, botar essas forças todas e trazer o governador Cláudio Castro para a disputa em Caxias. A disputa em Caxias é um dos maiores orçamentos do estado do Rio. O governador Cláudio Castro, na verdade, eu acho que teve um peso muito grande, não exatamente fazendo campanha nas ruas e tal, não é isso. Ele apoiou a prefeitura, ele garantiu financiamento para recuperar a imagem, a aprovação do poder público municipal, ou seja, foi um apoio, ele não foi para as ruas fazer campanha, não é por aí, não é porque ele foi deu apoio, não é porque ele disse que apoia o Netinho, é porque ele deu apoio efetivo, quer dizer, garantindo a sobrevivência da administração atual, com projetos e investimentos do governo na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, que, à última hora, melhoraram a imagem, a aprovação do prefeito Wilson Reis. A gente está esquecendo uma coisa, o Zito tem aquela memória do lixo, eu acho que isso O Zito me parece uma figura política, não é crítica, não, mas de um outro tempo. Não acho eu ia dizer isso, eu acho introduzir essa questão. Acho que é uma passagem de bastão. É uma passagem de bastão. Acho que ele representa um outro momento da política do Rio de Janeiro e não adianta tentar recuperar. Ele já, quer dizer, há alguns políticos de um outro momento que não voltam, não tem como voltar. Enfim, foram consagrados em outro momento da vida política do Rio. O próprio Garotinho, exatamente. Teve 8 mil votos. Exatamente. Com todos os problemas, né, judiciais que ele teve, 8 mil votos é muito pouco para quem teve a importância. São políticos de um outro momento. Da República. Bem votado, quase 20% foi o terceiro mais votado. Foi o terceiro mais votado. Né? Só não foi para o segundo turno porque perdeu para o Serra, né? Perdeu para o Serra. Então, mas é uma passagem de bastão. Passagem de bastão. Acho que o Zito não. Por mais que o Zito. Eu até confesso que me surpreenderia se o Zito ganhasse a eleição. Porque o Paulo Bahia também disse isso há poucos minutos atrás, nos bastidores. Mas eu concordo plenamente com o Paulo Bahia. Porque o Zito pertence a um outro momento, pertence à história política de Duque de Caxias. Não pertence a esse momento. O que me surpreendia era ver o Zito bem posicionado nas pesquisas. Exato. Isso me surpreendeu, porque para mim o Zito encerrou seu ciclo. Exato. Encerrou o ciclo. E aí a avaliação feita pela Maíra, pelo Geraldo e por você, está perfeita para assegurar, junto com a competência do Washington Reis, de tecer os acordos e a presença do Cláudio Castro, não na rua, mas a presença do Cláudio Castro alavancando a gestão municipal de Duque de Caxias. Ô Paulo Bahia, eu quero falar um pouco sobre o município onde você reside atualmente, que é Cabo Frio. Quero falar um pouco sobre a eleição em Cabo Frio. Aí eu quero ter o privilégio de falar primeiro. Não, exatamente. Eu vou falar com você. Pode falar tudo. Mas que goleada que o doutor Serginho deu na atual prefeita Magdala Furtado, hein? 69,19% contra 23,95% da Magdala. Como é que você interpreta esse resultado, essa vitória tão acachapante do doutor Serginho? Foi vitória do bolsonarismo ou foi vitória do doutor Serginho? Foi vitória do doutor Serginho. O doutor Serginho fez uma campanha muito bem articulada, uma frente muito ampla, conseguiu trazer para a base dele grande parte do que foi os principais assessores e secretários do governo José Bonifácio. Foram para apoiar o doutor Serginho. A Magdala, que é uma pessoa simpática, ela não conseguiu, com a sua estratégia de campanha de um ano, fazer isso. O Cabo Frio tem um histórico de péssimas gestões e a estratégia que a Magdala adotou foi uma estratégia equivocada. De juntar com Marquinhos Mendes, que é um ex-prefeito, tá? E fazer uma aliança que surpreendeu o Cabo Frio. Ela era do PL e migra para o PV e é candidata da esquerda de Cabo Frio. A esquerda de Cabo Frio se rebelou, o Rafael Peçanha ex-vereador, saiu do PT e foi para a rede e foi candidato a prefeito pela rede PSOL, tá?
teve uma votação de, acho que 7% dos votos. Então, se você puder checar para mim, o Rafael Peçanha tirou o terceiro lugar. Digo aqui. Rafael Peçanha, 5,49. E você teve um candidato do Novo, que quase não foi votado, e um candidato da UP, o Vinícius Seguraço, tá? Que quase também não teve voto. Então a eleição se resumiu a uma disputa entre Serginho e Magdala. Sim. E foi local, eminentemente local. Vai ser contabilizada uma vitória do PL, né? Mas foi eminentemente local. E a campanha que o doutor Serginho fez foi uma campanha muito ampla. A escolha do vice foi estratégica também. O vice é o Miguel Alencar. Miguel Alencar. Tá? Que é um jovem vereador, presidente da Câmara Municipal e vem de uma tradicional família de esquerda de Cabo Frio. Tá? Então, você fica confuso, porque agora, na apropriação dos resultados, vou apropriar o doutor Serginho com vitória do bolsonarismo e do PL. Certamente ele tem um histórico. Ele era do Republicano na última eleição, perdeu para o Zezinho por muito pouco. Tá? Ele é deputado estadual, foi secretário de Ciência e Tecnologia. Fez muito por Cabo Frio em termos de governo estadual, levou o UERJ para Cabo Frio, levou o Hospital Universitário Aécio Cordeiro, FAITEC, enfim, uma série de ações que o governo Cláudio Castro apoiou. Então, a presença também do governo Cláudio Castro em Cabo Frio foi importante. Magdala teve problemas de encontrar uma prefeitura muito deficiente em termos financeiros, não teve o apoio necessário do governo Lula, embora a ministra da Saúde tenha ajudado. Mas a Magdala não teve apoio do Lula, e eu vou reconhecer, ela é bolsonarista. A Magdala, se você pegar na campanha de 2022, ela tem fotos dela com a esposa do Bolsonaro. Nada, quer dizer, é uma incoerência ela se representar agora, o presidente Lula representar as forças progressistas, porque se você olhar na última eleição presidencial, ela estava com a Michele Bolsonaro, naquele grupo Mulheres de Bolsonaro. Então, assim, tem várias fotos, se você der um Google aí, você vai encontrar. Pois é. Então, essa transmutação dela, à última hora, para ser candidata pela esquerda, não ia colar, né? Não colou. E aí eu até passo para a Maíra e para o Geraldo. Porque o que aconteceu é o seguinte, criou uma confusão na esquerda de Cabo Frio. É evidente. Tá? Tanto que o Rafael Peçanha sai do PT, era um quadro tradicional do PT, e sai e vai. Então, aconteceram dificuldades. Agora, isso não foi só isso que definiu a vitória do Serginho. A competência da campanha do Serginho na articulação política e enfocar que ele fez um foco no sentido de Cabo Frio será a melhor cidade para se viver no Brasil. Tá? Isso mobilizou emocionalmente os moradores da cidade, que passam por gestões ruins o tempo todo, até o presente. Então, fico por aqui falando da minha cidade, onde eu votei hoje de manhã e vim para cá. Maíra, como é que você analisa essa vitória expressiva do PP e do PL no interior? O PL fez 22 prefeitos, o partido do governador Cláudio Castro, e o PP fez 17 prefeitos, ou seja, enfim, são os dois partidos da base do governador, fizeram quase 50 prefeituras das 92 prefeituras. Ou seja, esses partidos de centro ainda são muito fortes no interior do Rio, né? Bem, primeiro eu te congratulo por não fazer a analogia que geralmente fazem entre o PL e o PT, trabalhadores. Não, porque eu acho que não faz o menor sentido. Sim. O PT é um partido que tem ideologia e que, portanto, de alguma maneira engessa os seus membros quando bota uma chancela PT na eleição. O PL não. O PL é o partido do Valdemar, que já foi aliado do PT e que dá a maleabilidade necessária para os seus candidatos fazerem as articulações que lhes favorecem na localidade. Então, acho que essa comparação entre o PL e o Progressistas, o PP, é muito mais pertinente do que essa rivalidade nacional. Agora, o que o PL tem que o PP não tem? Fundo partidário maior.
que atrai lideranças que saíram dos seus partidos e foram... Depois, se a gente for olhar as migrações partidárias, eu duvido que boa parte desses prefeitos que foram eleitos pelo PL não eram de outras legendas e foram atraídas pelo fundo partidário que o PL tem maior. Então, para mim, esse readjornamento dentro desses partidos da direita tradicional, partidos tradicionais desse jogo em que as legendas pesam menos do que os nomes, do que as lideranças regionais. Para mim, é isso que O que vocês acham, uma questão que me chamou a atenção, desses prefeitos muito bem avaliados que tentam expandir a sua liderança para outros municípios, como o próprio Zito, quando era um superprefeito, fez a mulher, a esposa, prefeita de uma cidade próxima, se não Magé, se não estou equivocado, fez o irmão em Belfort Roxo, ou seja, criou ali fez a filha deputada. Fez a filha deputada. Agora o prefeito de Resende, o Diogo Balieiro, muito bem avaliado, conseguiu fazer o seu sucessor, que é o deputado Tandy Vieira, e fez o prefeito da cidade ao lado, de Itatiaia, que é muito dependente. Que já foi Resende. Muito dependente de Resende. Ele conseguiu elegê-lo e engraçado que ele nem residia em Itatiaia. O Caio transferiu o título para lá à última hora, no último limite, e ganhou por 2% de um político tradicional, de um ex-prefeito, que é o Dudu, do Solidariedade, que já foi prefeito de Itatiaia e perdeu para o Caio, inclusive com o nome registrado, Caio do Diogo Balieiro, para ficar com a marca do prefeito da cidade vizinha. Tão boa era a aceitação do prefeito. Esse é um fenômeno interessante, né, Geraldo? Mas em via de regra eles se dão mal, né? Podem tentar, o Zito tentou fazer isso, o Sandro Matos tentou fazer isso em São João do Meriti, apoiando candidaturas em municípios limítrofes, mas lá ele foi bem sucedido. Mas não dura muito tempo, porque você não tem, os municípios não têm nem orçamento para dar conta disso. Então, o que eu queria acrescentar ao que a Maíra falou, é que o interior é normalmente governista. Sempre. Sempre, né? Certo. Se o governador é do PL, nós somos PL. Quando o Brizola era governo, eles eram pedetistas. Né? Quando o Garotinho era governador, todos eram adeptos do Garotinho, do partido do Garotinho, na época do PSB, logo que ele saiu do PDT. Então, o interior, por que o interior é governista? Porque os municípios simplesmente não fecham suas contas sem apoio do governo federal e sem apoio do governo estadual. As verbas discricionárias, segundo o IBGE, 85% dos municípios não fecham suas contas com receita própria. Então, eles têm que ser governistas. Então, tem a questão do fundo partidário, que é um atrativo a mais, e tem o posicionamento que é eminentemente governista sempre. Eu vou fazer o intervalo, no próximo bloco, é o último bloco, eu vou falar um pouquinho de São Paulo, que é uma eleição eletrizante, enfim, uma eleição, imprevisível. Voltamos então em um minuto com o Jogo do Poder, hoje ao vivo, analisando o resultado das eleições municipais. Voltamos com o Jogo do Poder, com o último bloco do Jogo do Poder, analisando o resultado das eleições de 2024. Falamos do Rio de Janeiro, de vários municípios, agora vamos falar um pouquinho de São Paulo, já que é uma eleição eletrizante. Ricardo Nunes, 29,49% dos votos, Guilherme Boulos, 29,007%, e o Pablo Marçal ficou de fora com 28,14% dos votos. É uma eleição realmente imprevisível, né? Veja, Ricardo Nunes para Boulos, a diferença é de menos de 1%. 29,49% para 29,07%. A diferença é muito pequena. O que você antevê nesse confronto final e como é que você analisou a exclusão do Boulos? Você acha que o laudo fake apresentado pelo Marçal foi determinante para ele ser excluído, Maíra? Bem, primeira coisa a ser salientada esse resultado é uma vitória de Guilherme Boulos, que vem de um partido pequeno, com uma marcação ideológica forte, e lidou com um candidato incumbente, com o apoio do governo estadual, inaugurando incessantemente, com campanha na televisão e no rádio de 65% do horário total. Então, assim, essa é uma vitória expressiva de Guilherme Boulos e do presidente Lula.
e da esquerda, de modo geral. Essa é uma candidatura que não era uma esquerda velada, é uma esquerda aberta. A sua vice, Marta Suplicy, é alguém com uma trajetória na esquerda. E o Ricardo Nunes também tem seus méritos para chegar no segundo turno, que é conter uma divisão no bolsonarismo, conter a emergência de um player nacional no campo da direita. Você não acha que um dos grandes ensinamentos dessa eleição é o fato, eu acho que qual é o fato novo da eleição de 2024, a meu juízo? É a fragmentação do comando da direita. A direita não é só Bolsonaro mais. Essa coisa que direita e Bolsonaro são a mesma coisa, hoje não pode ser dito. A direita é direita, Bolsonaro é Bolsonaro. Tanto é que em São Paulo, Pablo Marçal, enfim, nada tem a ver com Bolsonaro e representa uma fração muito expressiva da direita. No próprio Rio de Janeiro, boa parte da direita votou em Eduardo Paes. Quer dizer, em Belo Horizonte também houve divisão da direita. Ou seja, o grupo apoiado pelo Zema não é o mesmo candidato apoiado pelo Bolsonaro. Ou seja, a direita se dividiu. E não há esse comando monolítico de que a direita é inteiramente vinculada a Bolsonaro. Você concorda, Geraldo? Inteiramente, até porque o Bolsonaro é extrema-direita. Né? Claramente ele é um candidato de extrema-direita. E você tem os candidatos de direita, eles têm algumas pautas em comum, né? Então... Mas ficou claro nessa eleição, sim, acho que o Pablo Marçal, ficou muito claro. E na principal cidade, a principal vitrine do país, você tem uma pessoa que representa esse segmento da direita e que não é aliada de Bolsonaro. E tem a oposição de setores evangélicos, oposição vigorosa. Silas Malafaia fez um combate vigoroso a Pablo Marçal e por trás desse combate, tem uma informação que eu vou dar aqui a vocês, aos telespectadores, obviamente, há um temor de setores evangélicos em relação ao movimento que Pablo Marçal está fazendo no Brasil, ensinando as pessoas a professarem a religião fora das igrejas. Ele formou já núcleos de seguidores em várias regiões do país em que ele estimula, quer dizer, a prática religiosa fora dos templos. E existem vários grupos já adotando esse método que ele dissemina nas suas pregações, nas redes sociais e tal. E isso traz um temor para as próprias igrejas evangélicas, porque isso significa perder o dízimo. E o Silas Malafaia, conversando com uma pessoa, um ex-político nacional com quem eu me relaciono, meu amigo, chegou a admitir isso para ele. Falou, olha, além de tudo, ele está formando núcleos, tirando os fiéis de nossas igrejas. Então, pau, não tem outro caminho a não ser fazer esse enfrentamento. Quer dizer, mas de qualquer maneira, é uma figura, enfim, um outsider que está se criando como líder da direita. Ele está impactando eleições fora de São Paulo, ele manifestou apoio a outras candidaturas e conseguiu alavancar candidaturas fora de São Paulo. Curitiba, em Curitiba, exatamente. Então, assim, ele pode ser enfim, como é que você o vê na disputa presidencial? Ele pode ser uma ameaça ao bolsonarismo tradicional, a candidatura que vai ter o aval de Bolsonaro, já que Bolsonaro está inelegível? Bom, primeiro eu não sei se ele vai ter o aval do Bolsonaro, né? Porque acho que há uma disputa de espaço no campo não, eu digo um outro nome. Ele pode ser um rival desse outro nome? Eu acho pouco provável que a elite política brasileira deixe ele chegar até lá. Deixando de maneira bem clara. Você acha que esse crime praticado por ele pode resultar na inexigibilidade dele? Com certeza. Porque ele é um elemento disruptivo que ameaça várias parcelas da elite política tradicional brasileira, inclusive os pastores enfim, os líderes evangélicos. Então, ele ameaça a direita, os políticos tradicionais de direita, ele ameaça os pastores evangélicos. Né? Ele é um outsider em todos os sentidos, ele saiu do nada, né, para a posição de quase ter ido para um segundo turno. Então, ele ameaça tantas pessoas que acho que vai ser uma reação natural da elite política brasileira. Concorda, Paulo? Você acha que ele vai ser expelido pela elite política brasileira nos próximos meses ou anos? A questão do laudo
falso, abriu contra ele uma brecha jurídica que pode levar a uma ineligibilidade. Agora, eu quero reforçar a sua fala, Ricardo, que o que marcou essa eleição foi a eleição de São Paulo. Porque, aliás, eu diria que foi a eleição de São Paulo, foi a eleição do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com campos diferentes. A eleição de São Paulo foi nacionalizada. Sim. Tá? A eleição de São Paulo nacionalizada gerou a fragmentação da direita, da extrema-direita. Não é dessa direita genérica, porque a direita genérica, mais tradicional, estava com Nunes. Estava toda com Nunes. E ele ao incomodar tanto Jair Bolsonaro, é porque ele busca um caminho de liderar a extrema-direita. E ele passou a ser cabo eleitoral em outras cidades. Sim. A candidata que chegou em segundo lugar, em Curitiba, era também um fenômeno. A gente não vai ter tempo de falar aqui, mas teve apoio decisivo do Pablo Marçal. Então, ele continuará incomodando na política. Já existe um movimento de expurgá-lo do processo político. Sim. Já existe esse movimento. Agora, não sei se esse movimento terá sucesso. Tarcísio de Freitas chamou de psicopata hoje. Não só ele, outros. Ele falou que num país sério estaria Pablo preso. Marçal estaria preso. Isso, pois é. Enfim, esse país sério que se diz que quer expulsar Pablo Marçal, mas Pablo Marçal representa uma camada da população que não pode ser esquecida. Tá? E São Paulo ensinou isso para a gente. São Paulo ensinou que a direita está fragmentada. E aí você pega outros casos. Está fragmentada com Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Que é candidatíssimo a presidente da República. Sim. Já foi em 89. Mas reparem, tudo isso está acontecendo agora. Agora. Né? Há 4 anos a direita era monolítica. Toda ela era vinculada... Isso eu discordo. Eu acho que o que uniu a direita foi o antipetismo. Não foi Bolsonaro. Sim, mas não, e nacionalmente, a motivação se for contra o PT, foi o de novo, a motivação foi o antipetismo. unidos. Mas todos se vincularam a Bolsonaro. O Bolsonaro era o grande líder. Não tinha nenhum outro líder. Ainda que a motivação tenha sido essa, o antipetismo, mas todos ficaram vinculados verticalmente a Bolsonaro. Agora não mais. Exatamente. Agora você tem outras lideranças que não seguem a porque Bolsonaro tinha caneta. Ele era presidente da República. Então, todos marcharam com ele. Ele era a bola da vez. Né? Por que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018? Porque tiraram o Lula. Simples assim. O Lula tinha 39% das intenções de voto em 31 de agosto, quando ele foi retirado. Né? E aí o Bolsonaro ganhou. Ainda tomou facada. Nosso tempo está se esgotando, estamos encerrando. Para fechar, só dizendo que em outras capitais você tem essa fragmentação da direita, não só em BH, mas em várias outras capitais. Isso aconteceu, como Fortaleza, enfim, só isso. Paulo Maia, muito obrigado por ter comparecido essa noite. Foi um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez nas eleições, agora eleições municipais de 2024. Obrigado. E é sempre um prazer. Chama com um dia de antecedência. Para que você venha de Cabo Frio e esteja aqui. Geraldo Tadeu, muito obrigado por ter comparecido. Foi um prazer. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com os nossos amigos aqui, a gente aprende muito. Maíra Goulart, muito obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço e também foi um prazer estar aqui com vocês. Os 3 professores, 3 cientistas políticos, dos mais qualificados do Brasil. Muito obrigado por vocês terem comparecido. E obrigado também a você que nos acompanhou de casa, aqui pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h40. Tenham todos um bom final de noite, um bom final de domingo, uma boa semana. E agora vamos ficar de olho nas cidades que têm o segundo turno. No caso do Rio de Janeiro, Petrópolis e Niterói. A eleição continua e dentro de quantos dias? Dentro de... Dia 27 de outubro teremos o segundo turno. Eu acho que hoje é um dia que devemos agradecer e de vivermos num país democrático. Viva a democracia e até o próximo domingo.